Aproveite sua jornada de realizações, mas leve essas realizações com leveza na sua mente. Elas tendem a alimentar o seu ego, e o ego mata a curiosidade e impede o aprendizado. Realizações são sempre etapas da vida. Sente-se por um breve momento, saboreie a conquista e depois siga adiante. Não perca o seu foco, tenha disciplina mental. Não se deixe embriagar pelo seu ego, pelo seu sucesso. Portanto, siga em frente, celebre as suas conquistas, mas nunca se dê por satisfeito. Há sempre algo a mais para se buscar e conquistar. Faça a sua parte. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Uma dica de leitura, Batendo o Mercado, de Peter Link. Você pode procurar no site da Amazon, por exemplo. Então, você tem aí uma oportunidade de uma ótima leitura, Batendo o Mercado, de Peter Link. Peter Link, disse Henrique Breda outro dia, nos traz a ideia de que podemos ter boas vantagens competitivas ao prestarmos atenção em nosso círculo de competência. Duas expressões que vale a pena uma reflexão. Vantagens competitivas. Vantagens competitivas. E a outra, círculo de competência. Quais são as suas vantagens competitivas? Você já parou para pensar sobre isso? Quais são os seus círculos de competência ou o seu círculo de competência? Reflita sobre isso. São dois importantes conceitos, o círculo de competência e a vantagem competitiva. Isso, para as empresas, significa a decisão com relação ao melhor caminho a seguir, por onde vai ser desenvolvida a estratégia empresarial. As pessoas precisam pensar e utilizar os ferramentais que as organizações utilizam. Porque se nós definirmos as nossas vantagens competitivas a partir do nosso círculo de competência, fica muito fácil a gente ter uma estratégia adequada para a construção de uma carreira de sucesso e para investimentos também de sucesso. Reflita sobre isso. Estes dois temas serão parte do nosso PDL, Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Se você não se inscreveu, ainda temos oportunidade. R$ 2.095 esse treinamento de 5 meses. O valor original R$ 5.000. Estamos para a primeira turma criando essa condição especial e ele está saindo por R$ 2.095. Vamos falar sobre muitos assuntos, dentre eles sobre sua carreira profissional ou sua atividade enquanto empreendedor. Vamos falar sobre planejamento, sobre liderança, negociação, estratégia, inteligência emocional, ética e valores, gestão do tempo, gestão de crises. Toda essa temática será muito útil para que você possa construir uma carreira de sucesso. Você vai conseguir entender o pensamento empresarial, vai conseguir entender a mente dos seus superiores, dos seus gerentes, diretores, presidentes, da alta administração da empresa. Se assim o fizer, você vai se conectar com eles e terá chance de poder crescer na sua vida profissional. Além disso, se você empreende ou se você investe, este conhecimento será muito útil para que você se aprofunde mais e mais no meio corporativo, no meio empresarial. Investir em ações é investir em empresas. Entender as empresas é muito importante. Se assim fizer, terá muito mais chance de êxito. Teremos um módulo bônus neste treinamento de 5 meses, que vai ser uma aula ao vivo, onde nós vamos vamos falar e construir estratégias de investimentos. Porque o PDL, o nosso Programa de Desenvolvimento de Liderança, vai lhe ajudar a ganhar mais. Você vai conseguir assumir desafios maiores dentro da organização, ganhar maiores salários, ter participação nos lucros e resultados e, consequentemente, se você vai ganhar mais, você precisa ter uma boa estratégia de investimento. Para que assim, ganhando mais ao longo dos anos e investindo melhor ao longo dos anos, em algum momento você encontre
a sua independência financeira. E é sobre isso que nós vamos poder conversar bastante no nosso PDL. Se inscreva, tenha certeza que vai valer a pena. Você vai ter um outro olhar sobre sua vida profissional e um outro olhar sobre o mundo dos investimentos. Espero seu contato. Nos contacte pelo e-mail clovisfaleiro@uol.com.br ou pelo direct do Instagram, o @viver de renda canal. Muito bem, vamos aproveitar e dar uma chacoalhada no cérebro com dois pensamentos interessantes. O primeiro, de Epíteto, ele dizia o seguinte: o primeiro passo para viver com sabedoria é renunciar à vaidade. Renunciar à vaidade. Olha que falamos de ego anteriormente e agora estamos falando em vaidade, sentimentos que nos conduzem para trás, que nos impedem a evolução. Então, o primeiro passo para viver com sabedoria é renunciar à vaidade. Um outro de Sêneca: dois elementos devem ser erradicados de uma vez por todas: o medo do sofrimento futuro e a lembrança do sofrimento passado. Fantástico, né? Sêneca. O medo do sofrimento futuro você deve erradicar e a lembrança do sofrimento passado. Você não tem certeza se vai acontecer. O outro já passou. Viva o presente e elimine os medos imaginários. Concentre-se nos medos objetivos, reais, e enfrente-os. Tenha uma estratégia inteligente para lidar com os medos reais. Mas não os confunda com os medos imaginários. Muito bem. Deixe-me ver. Olha, eu queria mandar aqui dar uma resposta para Eva Irineu. Ela me mandou uma mensagem pelo Instagram. Quero aqui compartilhar com vocês e dar um retorno para ela. Ela me mandou uma mensagem dizendo: meus parabéns, Clóvis, pelos vídeos, que eu fiz uma postagem que a gente já estava com 7 milhões, né, de visualizações no nosso canal Viver de Renda. Então ela me mandou uma mensagem dizendo: parabéns, Clóvis, pelos vídeos. Eu e meu irmão, Adão Irineu, não perdemos uma só postagem, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Você tem revolucionado as nossas vidas, tanto que comecei a seguir você por indicação dele, quando ainda tinha cerca de 3 mil inscritos. Você é luz de conhecimento, você é incrível. Olha, Eva, muito obrigado. Um abraço também para Adão, seu irmão. Muito obrigado pelas palavras. Eu fico feliz se eu estou de fato contribuindo com o seu crescimento e de outras pessoas. Esse foi o propósito com o qual nós decidimos criar o canal Viver de Renda. Compartilhar experiências, conhecimentos, passar um pouco das coisas que a gente aprendeu em 30 anos no mundo empresarial, trabalhando com a alta administração de empresas, e 16 anos como investidor de bolsa de valores. Entendíamos que poderíamos ajudar outras pessoas e nos lançamos a essa missão, e isso tem sido bastante positivo, porque o retorno que a gente tem tido é muito, muito prazeroso em saber que a gente está conseguindo de fato ajudar e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Isso nos motiva a seguir em frente. Bom, Banda Larga retoma a marca de 42,7 milhões de acessos e a Oi voltou a crescer. Notícias do mercado de fibra ótica. O mercado brasileiro de banda larga fixa retomou em julho a marca de 42,7 milhões de contratos ativos, ou seja, de clientes conectados. Essas informações foram reportadas pela Anatel. Em março, o segmento já havia atingido a marca de 42,7 milhões e depois acabou reduzindo um pouco e volta agora para o patamar de 42,7 milhões de clientes conectados. De qualquer forma, os acessos já reportados até julho apontam um crescimento de 6,8% no número de contratos de banda larga em 12 meses,
Se somadas as informações de junho, o crescimento em um ano é maior, 8,6%, e aponta aceleração frente a maio. Entre as grandes empresas, o destaque fica para a Oi, que teve o primeiro crescimento na base total de clientes desde setembro de 2021. Em julho, a empresa teve um ligeiro saldo líquido positivo de 2,3 mil acessos, chegando a 5,1 milhões de contratos ativos. Então, a Oi já está com 5,1 milhões de contratos ativos, 5,1 milhões de clientes conectados, casas conectadas. Sozinha, a fibra ótica da empresa foi responsável por 56,8 mil ativações, uma alta mensal de 1,4%, ultrapassando a marca de 4,048 milhões de acessos no segmento e compensando a perda nas tecnologias legadas. As tecnologias legadas, o cabo de fibra ótica, o cabo de fio de cobre, o fio de cobre, ele está sendo substituído, ele vai zerar. Então a internet de cobre, com fio de cobre, ela vai sumir do mapa, ela vai desaparecer, entendeu? Só vai sobreviver a fibra ótica. Então vai haver aí essa mudança de produto, vamos dizer assim, né? Em um ano, a base total da Oi teve um recuo de 2,5%. A gente entende aí que nós, quando olhamos essa base de clientes da Oi, a gente vê aí uma movimentação em função aí de clientes que era do legado, deixando a base de clientes da empresa. A líder do mercado de fibra ótica segue sendo a Vivo, com 5,128 milhões de contratos em julho. Então veja, em julho a Vivo tinha 5,128 milhões de clientes conectados e a Oi 5,105 milhões de clientes conectados. Então 5,128 versus 5,105, ok? Então essa é hoje a fotografia do mês de julho. Não temos ainda o mês de agosto. Então o mês de julho, tomem nota, a Oi 5,105 milhões de contratos ativos, 5,105 milhões de contratos ativos. A Vivo 5,128 milhões de contratos ativos, quase iguais, 5,105 versus 5,128, diferença de 23. Então veja que estão quase cabeça a cabeça, aí vamos dizer, né? Quase iguais, Vivo e Oi. Uma excelente notícia, a Oi acelerando e se aproximando da Vivo em clientes conectados. Oi acelerando, se aproximando da Vivo em clientes conectados. Será que com os resultados de agosto e de setembro, a Oi já estará à frente da Vivo? Será uma excelente notícia para todos que investem na Oi, não é? A líder de mercado continua sendo a Vivo. No mês, a empresa ativou 78,7 mil acessos na tecnologia e garantiu um saldo positivo de 18,5 mil contratos, contando todas as formas de acesso. Mesmo com o impacto das redes legadas, a Vivo tem crescido mês a mês no mercado de banda larga fixa em 2022, acumulando um crescimento de 0,7% na base total em 12 meses, chegando, portanto, em 12 meses a 6,372 milhões de contratos ativos. Na fibra, o ritmo de crescimento da operadora marca 23,6% em um ano. Então, quando você soma a fibra ótica com a banda larga, com a internet velha, vamos dizer assim, a Vivo vai para 6,372 milhões de contratos ativos. Mas deu recorte, foque na fibra ótica. Então, fibra ótica, a Vivo está com 5,128 milhões versus a Oi com 5,105. Esse é o número que a gente tem que ter em mente. A líder de mercado de banda larga é a Claro.
ela tem aí uma base de cliente maior do que a Vivo e a Oi. Ela tem hoje 9,749 milhões de clientes. Mas, em termos de fibra ótica, claro, fica muito atrás, entendeu? Ela fica muito atrás. Ela tem 753 mil clientes, a Claro. 753 mil clientes. Então, veja quão distante ela fica da Oi e da Vivo em fibra ótica. E aí essa base enorme que ela tem de banda larga, que chega a 9,749 milhões, significa absolutamente nada. A Claro lidera hoje, não vai liderar amanhã. Então, ela vai ficar para trás. A base de clientes de fibra ótica dela é muito pequena, 753 mil clientes. Com relação aos pequenos provedores, alguns já não tão pequenos assim, BrisaNet, Desktop e Aloha se destacam aí com crescimento, assim como a Vero. Mas a gente entende que esses, vamos chamar assim de não tão pequenos provedores, eles tenderão a serem adquiridos ou vão sumir do mapa por conta da concorrência dos gigantes, né? Então a gente entende que vai haver aí uma consolidação de fibra ótica e Vivo e Oi vão estar liderando essa consolidação. Vale lembrar que a Aloha já está à venda e Vero também está à venda, que são hoje duas empresas um pouco maiores neste mercado de fibra ótica, né? Não poderíamos mais chamar de pequenos provedores, mas já estão à venda, estão procurando o comprador, né? Então aguardemos e acompanhemos essas notícias com relação aí ao mercado de fibra ótica e a consolidação de fibra. Uma reflexão interessante também. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Jorge Santayana, um filósofo. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Entender o passado, estudar o passado é muito importante, porque nos permite aprender coisas, sobretudo quando erramos, né? E utilizar isso como uma alavanca para o nosso crescimento. Portanto, jamais desperdice a possibilidade de aprender com a história. Jamais desperdice a possibilidade de aprender com a história. Essa semana nós vimos em um dia a Bolsa despencar 2% e essa queda se deveu exatamente a uma fala do presidente Roberto Campos Neto do Banco Central, que ele disse: vamos avaliar um possível ajuste na taxa Selic ao final de setembro, disse ele em uma apresentação. Ele disse que a autoridade monetária não pensa em diminuir os juros nesse momento e que a batalha contra a inflação não está ganha ainda. Segundo ele, a próxima reunião do Comitê de Política Econômica, marcada para os dias 20 e 21 de setembro, vai ter sim uma discussão sobre se vai acontecer ou não um ajuste residual na taxa Selic de 0,25. Estamos com 13,75%. Faz sentido subir para os 14%? Respondo já já. Na tentativa de se antecipar a possibilidade de uma nova alta de juros, o mercado penalizou os ativos de risco e principalmente as ações de consumo doméstico. Construtoras, empresas de turismo, varejistas figuraram entre as maiores quedas. Nesse dia, dos 90 papéis listados no Ibovespa, apenas 10 deles fecharam no azul. Olha, depois de 16 anos de mercado financeiro, eu queria lhe dizer assim, não acredite em santos no mercado financeiro, eles não existem nesse setor. O presidente do Banco Central sabia do impacto que causaria suas palavras nessa apresentação? Sem dúvida nenhuma. Há de se considerar que alguém possa ter ganho alguma coisa com essa declaração do presidente do Banco Central? Olha, só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas o fato é que
essa conversa do presidente do Banco Central foi, no mínimo, estranha. A gente aqui não está acusando ninguém, mas é importante que você perceba que algumas conversas não fazem sentido. Por que não faz sentido? Olha, discutir 0,25 e lançar isso ao mercado sem sequer estar posto como algo que foi decidido ou que se discutiu, me pareceu prematuro se falar sobre isso. O fato de dizer isso cria uma volatilidade desnecessária e eu acho que o presidente do Banco Central precisa ser mais prudente. Eu acho que todos os presidentes do Banco Central precisam ser prudentes. Eles devem ser econômicos nas suas falas para não gerar volatilidade. Porque quando eles falam muito, eles geram volatilidade. Então, se eles vão dizer algo, eles precisam ser muito assertivos. Dizer, olha, nós vamos fazer isso porque é necessário. Mas se você se recordar das últimas falas do Campos Neto, ele vinha caminhando numa direção de dizer que talvez já tivesse sido atingido o ponto máximo da Selic. Ele vinha num discurso contrário ao que ele acabou dizendo no dia que a Bolsa despencou 2%. Então, foi estranho, exatamente por ser estranho que gerou volatilidade. Então, as pessoas, eu acho que precisam ser mais prudentes, precisam ser mais comedidas, os presidentes, órgãos de grande relevância, né, o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, eles precisam ser quase mudos. E quando for falar com absoluta certeza do que está dizendo e justificar o que está dizendo, não deixando a menor sombra de dúvida. Se ele não fizer isso, é uma pena para os investidores, sobretudo, porque vai gerar instabilidade. Instabilidade gera volatilidade. Então, não me faz... Eu acho que é preciso mais zelo nesse sentido. É o meu sentimento, é a minha opinião. Mas vamos lá. Na terça-feira, né, no dia 6, um diretor do Banco Central destacou que esse ciclo de aperto monetário vem sendo feito, né, com cuidado, vamos dizer assim, com cautela, e esta cautela também se deve manter com relação à decisão de encerramento do ciclo de aperto monetário. Eles reconhecem que uma parte da alta dos juros ainda pode não ter tido efeito, e disse que é inconsistente a discussão do mercado com relação à queda de juros rápida. Eu também acho. Eu acho que essa queda não é rápida, é uma queda que vai ser gradual, mas o que é que eu penso? 13,75, vai subir 0,25, altera alguma coisa? Não, não altera. É necessário? Não, não é. Então seria de melhor tom se o Banco Central não aumentasse. Se aumentar, ao meu ver, é uma estupidez, é uma burrice. É a minha opinião. É uma burrice porque não faz a menor diferença subir 0,25 do ponto de vista objetivo. Mas do ponto de vista psicológico, cria um sentimento ruim. E eu acho que a gente não está, neste momento, precisando de sentimentos ruins. O mercado não está precisando disso. O PIB veio aí com alta de 1,2%. Os números da economia estão vindo bons. A inflação está começando a ceder. Por que o Banco Central vai ser criador de notícias ruins? Olha, isso é uma burrice. Isso é uma grande estupidez. Por conta de 0,25, é uma estupidez, é uma ignorância dos diretores do Banco Central. Então, reflitam, né, até o dia da reunião, porque é uma grande bobagem aumentar a Selic em 0,25%. Aí pode aumentar mais, aí seria uma estupidez grotesca, porque já não há a menor necessidade de aumento. A alta da Selic foi feita de forma rápida, né,
e de forma inclusive antecipada em relação a outros países do mundo. E essa alta da Selic, ao meu ver, já conseguiu de alguma maneira dar uma freada de arrumação na economia, né? Mas existe muito do componente de pressão inflacionária que não vai ser reduzido com política de aperto de juros. Há um componente aí que tem a ver com questões estruturantes, cadeias de abastecimentos, fretes, alta de combustível, né? São outras questões e que não adianta você ficar subindo juros, porque essas questões vão demandar tempo para que sejam resolvidas. Então, faço votos que o Banco Central fique aí nos 13,75. Se subir, passa uma mensagem ruim para o mercado. Seria desagradável, porque estamos vindo de um ciclo de boas notícias. Ciclo de boas notícias. Aí vem o Banco Central e meio que joga água no chope, né? e cria um ambiente, uma notícia negativa dentro de um contexto positivo. Não faz sentido. Se der o 0,25 do ponto de vista objetivo, faz alguma diferença? Ao meu ver, não. Apenas o sentimento negativo que cria. Então, o melhor é não fazer, porque não vai fazer diferença nenhuma esse aumento. É isso que eu penso. Então, com relação à baixa da taxa de juros, eu vejo que já há espaço para, a partir de janeiro, pós-eleições, se começar a falar no assunto. E aí, a gente talvez começar a ter doses graduais de redução a partir da transição do primeiro TRI para o segundo TRI. A transição do primeiro TRI para o segundo TRI de 2023. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Aqui a gente compartilha as nossas opiniões para que vocês saibam como a gente pensa, como a gente enxerga este mercado e suas perspectivas. Muito bem, 2,34 milhões de metros de cabos foram furtados no primeiro semestre. Nós já fizemos vídeos no ano passado, se não me falha a memória, falando a respeito disso, do roubo de cabos de cobre. Segundo a Conexis, o volume representa uma alta de 28% em relação ao semestre anterior. De janeiro a junho deste ano, 2,34 milhões de metros, cerca de 2.340 quilômetros de cabos de telecomunicações foram furtados no país. Essas ações criminosas deixaram mais de 4 milhões de clientes sem acesso a serviços de telecomunicações, telefonia fixa e internet, e com isso privados de contato com serviços como polícia, bombeiros e emergências médicas. Segundo a Conexis, o volume representa um aumento de 28% em relação ao semestre anterior, quando foram furtados 1,83 milhões de metros. Essa alta ocorre depois do setor ter registrado uma queda de 11% no volume de cabos furtados ou roubados em 2021, na comparação com 2020. O valor furtado no primeiro semestre deste ano retoma o patamar registrado no primeiro semestre de 2021, quando foram furtados ou roubados 2,3 milhões de metros de cabos de telecom. São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro são os estados que mais sofreram com o problema. São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Entre os estados que mais registraram esse tipo de crime, o Espírito Santo foi o que registrou a maior alta. O volume de cabos de telecom furtados no estado cresceu 162% na comparação com o semestre anterior. São Paulo segue sendo o estado que mais sofre com essas ações, registrou um aumento de 16% no volume, mas registrou uma redução de 21% na comparação com o primeiro semestre de 2021. Paraná registrou aumento de 29% frente ao semestre anterior, uma alta aí de 113% na comparação com o primeiro semestre de 2021. Então, alguns dados aí sobre esse roubo de cabos de telefonia, cabos aí de telefonia fixa, de internet de cobre, né? E os marginais, os bandidos, os criminosos continuam agindo. Polícia neles, né? Polícia militar, polícia civil, polícia federal. Vamos investigar? Vamos trabalhar um pouco? Câmaras na rua, olha a importância das câmaras, né?
projeto que tem na Bahia, feito pela Oi Soluções, licitação que será feita na cidade de São Paulo, e aí tem gente que fica dizendo que isso não é legal, ter câmeras. Olha, num país como o nosso, em cidades como as nossas, onde o crime ele é um hábito cotidiano, ser contra colocar câmeras de filmagem nas ruas, nos postes, né, nos ambientes, para que isso possa estar conectado com o serviço de inteligência e de repressão da polícia, é muito estranho, de quem se posiciona contra. Parece que faz parte da bandidagem. Quem se posiciona contra parece estar fazendo parte da bandidagem, óbvio, porque está aqui um exemplo clássico de problema vivido pelas cidades. Então, se você tiver monitoramento por câmeras, isso tende a ser inibido, desde que essas câmeras estejam acopladas a um serviço de monitoramento, de inteligência e de repressão. O governo da Bahia fez isso. Então, as câmeras são ligadas a uma central, essa central recebe as informações, quando percebe ocorrências, acessa as viaturas mais próximas e gera uma atividade policial de repressão. Então, é para isso que esse sistema é criado, para identificar ilícitos, para identificar crimes. Cidades como Londres, algumas cidades dos Estados Unidos, Singapura, né? Isso é uma normalidade, Mas aqui a gente vê alguns torcendo a boca e dizendo que é contra. Estranho ser contra aumento de segurança. Estranho ser contra o uso de tecnologia para combater o crime. Muito estranho. Por outro lado, oportunidades, né? A Oi Soluções ganhou o primeiro contrato no Brasil nessa área de monitoramento de reconhecimento facial, montando todo um ecossistema aí de tecnologia com uso de inteligência artificial para servir a área de segurança pública do estado da Bahia, e tem potencial para atender aí outras cidades, outros estados, né? Tem uma boa possibilidade de crescimento aí a Oi Soluções atuando nessa área. Olha, eu queria também dizer que os pessimistas continuam, né, vendendo dificuldades, que o mundo vai viver uma recessão, ora meu Deus, que coisa terrível, né, que os preços não param de subir, que coisa absurda, e que isso vai ser um apocalipse, né, o mundo vai acabar, ó céus, ó vida, ó azar, viva o hard, a hiena. A despeito do choro dos depressivos que precisam tomar Lexotan, o grupo Pão de Açúcar adocicou os lábios dos depressivos com a seguinte informação: vai acelerar o seu plano de expansão e espera inaugurar 300 lojas até 2024. Ou seja, não há espaço para pessimismo na agenda dos empresários brasileiros, dos grandes empresários internacionais. Não há espaço para pessimismo. Eu nunca conheci um empresário pessimista. Este ser, se existe, eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Os empresários são focados em resultados, ou seja, eles procuram olhar sempre o lado cheio do copo. Estão em busca de soluções, de oportunidades. Então está aí a notícia divulgada pelo Pão de Açúcar, que revisou suas projeções de expansão e definiu que até 2024 vai aumentar o número de lojas que vão ser inauguradas. Essa nota do Pão de Açúcar foi divulgada no dia 6 de agosto, ou 6 de setembro. A empresa decidiu acelerar a abertura de lojas e prevê a inauguração de até 300 unidades até 2024, das quais 50 vão ser no formato de supermercado e 250 no formato de lojas de proximidade. São duas categorias que eles têm. Então, o foco no formato de proximidade se deve ao maior potencial de pontos de venda nas cidades em que o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, já possui presença, capitalizando ainda mais sua malha logística, além de requerer um investimento inferior aos demais formatos.
o que deve gerar um retorno mais rápido e efetivo ao Grupo Pão de Açúcar. Este ano, o varejista espera a inauguração de 75 lojas, sendo 24 conversões de Extra Hiper, 6 Pão de Açúcar, 45 lojas de proximidade. Em 2023, prevê a abertura de 100 novas lojas e para 2024, 125. O GPA ressaltou que as projeções e estimativas refletem o atual plano estratégico da empresa, considerando aí suas premissas financeiras e podem ser alteradas por eventuais mudanças nestes planos. Mas hoje é essa decisão e é essa orientação. Muito bom, né? Expansão, investimento, né? Otimismo, que é uma pessoa pessimista, que acredita que o pior dos mundos está por acontecer, não vai investir. Ele não é retardado, ele não é doido, né? Muito bem. Uma outra notícia vindo dos Estados Unidos, mas que tem a ver com uma empresa brasileira e que também tem um foco aí no investimento e numa visão positiva de mundo. Com aporte de 15 milhões de dólares, a United Airlines está embarcando no carro voador da Eve. O acordo feito por meio da United Airlines Ventures inclui ainda a compra de até 400 aeronaves e o desenvolvimento de projetos de mobilidade aérea urbana com a Eve, que é a startup da Embraer. A Embraer X, que é o braço de inovação da Embraer, vem formatando, né, a ideia, o projeto da Eve, que aterrissou com seus carros voadores na Bolsa de Nova York em maio deste ano, por meio de uma fusão com a Zanit, uma Special Purpose Acquisition Company, uma SPAC. No processo, a companhia de aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical, eVTOL, foi avaliada em 2,4 bilhões de dólares e contou com o apoio de um cheque de 305 milhões de dólares assinado pela Embraer. A Zanit é um consórcio formado por empresas como Bradesco BBI, SkyWest, Rolls-Royce e Azorra Aviation. Agora, 4 meses depois da Eve abrir capital na Bolsa Americana, quem está embarcando nessa operação é mais uma gigante americana da aviação. A United Airlines anunciou no dia 8 de setembro um investimento de 15 milhões de dólares na empresa por meio da United Airlines Ventures, seu braço de investimento de capital de risco. Então, a United entrando nesta equação. A transação inclui ainda um acordo de compra condicional de 200 aeronaves de 4 lugares e mais 200 opções, com as primeiras entregas previstas para 2026. Então, a United está comprando 400 veículos, está comprando 200 veículos de 4 lugares e tem o direito de comprar mais 200, chegando a 400. As duas empresas anunciaram ainda que pretendem trabalhar em projetos futuros, o que inclui estudos sobre o desenvolvimento, o uso e aplicação das aeronaves da Eve e do ecossistema de mobilidade aérea urbana. Hoje a United faz história novamente ao se tornar a primeira grande companhia aérea a investir publicamente em 2 empresas de eVTOLs, disse Michael Laskin, presidente da United Airlines Ventures. Em agosto deste ano, a United já havia fechado um acordo de 10 milhões de dólares com a Archer, que é uma startup californiana que também atua neste segmento, para um pedido inicial de 100 aeronaves. Nosso acordo com a Eve mostra nossa confiança no mercado de mobilidade aérea urbana e serve como referência em direção à nossa meta de zerar as emissões de carbono até 2050, sem o uso de compensações tradicionais, disse Laskin. CEO da Eve, André Stein, também falou sobre o anúncio. O investimento da United na Eve reforça a confiança em nossos produtos e serviços e fortalece nossa posição no mercado norte-americano. Trabalhar com a United é uma oportunidade inigualável para avançarmos com o ecossistema de mobilidade aérea urbana nos Estados Unidos.
Como parte desse processo, a United está se juntando ao consórcio liderado pela IVE, em Chicago, que irá simular operações de mobilidade aérea urbana a partir do próximo dia 12 de setembro. Os testes iniciais irão desenvolver voos matinais vespertinos e um helicóptero da Blade Air Mobility. A United Airline Ventures foi criada em junho de 2021 e desde então, além dos eVTOLs, o fundo já investiu em segmentos como motores com célula de combustão a hidrogênio e combustível de aviação sustentável. O portfólio inclui empresas como a Alder Foods, a Clear e a Cenvita Factory. Desde a listagem na Bolsa de Nova York, as ações da IVE acumulam uma desvalorização de 28,8%. A companhia está avaliada agora em 1,62 bilhão de dólares. Muito bem, no rastro, né, da correção que houve lá na Bolsa Americana, a IVE foi uma das empresas que acabou tendo desvalorização. E isso também impactou aqui o valor da Embraer. A gente viu a Embraer também passando por um período de desvalorização. O que entendemos? Que é uma ideia interessante, os eVTOL, os carros elétricos, o futuro vai passar por aí. São mercados promissores, são mercados de alta rentabilidade, isso vai gerar muitas demandas futuras. A Azul também tem uma empresa, né, de produção de carros voadores, e me parece aí que a gente tem uma sociedade, né, numa empresa, a Azul, uma empresa europeia, e tem aí também vamos dizer assim, um cenário bastante promissor. Quando a gente olha para essas empresas que estão atuando com essas inovações tecnológicas e vê que elas estão passando por correções, identificamos aí oportunidades. São as janelas de oportunidades que as correções nos oferecem. Então, o que fazer? Você precisa estudar a empresa, entender o seu momento, a sua concorrência, entender suas perspectivas, suas vantagens competitivas, para onde o mundo está caminhando, se a empresa está caminhando nessa direção, e aí você olha o preço da ação e verifica se está descontado. Se está descontado, oportunidade de compra. Se corrigiu e vale a pena, é oportunidade de compra. É isso que você precisa estudar e entender. Se conseguir consolidar isso na sua mente, você vai ter toda a chance de ser um bom investidor, um investidor bem-sucedido, né? Muito bem, nessa reta final eu quero dizer que a Vital informou que concluiu a integração de 100% da Globinet, que é a operadora de cabos submarinos que pertencia ao BTG Pactual. Então, foi incorporada 100% a Globinet com seus cabos submarinos à estrutura da Vital. Vamos falar mais sobre essa equação da Globinet com a Vital, o envolvimento do BTG e da Oi no próximo vídeo. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.